Atributos para personalização, tailoring, na gestão de projetos ágil. Atributos que influenciam o tailoring ou a personalização. Este apêndice fornece orientação de alto nível sobre quando e como adaptar abordagens ágeis. Ele pode ser usado para determinar as circunstâncias que podem justificar a mudança ou a introdução de novas técnicas e, em seguida, oferece algumas recomendações a serem consideradas. Primeiro, alguns cuidados. A adaptação é um tópico avançado que deve ser realizado por profissionais experientes que já tiveram sucesso usando abordagens ágeis em vários ambientes, antes de considerarem adaptá-las. Ganhe experiência e seja bem-sucedido com uma abordagem original antes de tentar adaptá-la. Recomendações de personalização. Cuidado para não retirar as coisas. Muitas das práticas ágeis atuam como pares autossustentáveis. Por exemplo, colocações e conversas frequentes de negócios permitem requisitos brandos, uma vez que lacunas no entendimento podem ser preenchidas rapidamente. Da mesma forma, o teste implacável do XP permite uma refatoração corajosa à medida que uma prática apoia a outra. Portanto, remover algo sem compreender ou abordar sua prática contrabalançada provavelmente criará mais problemas do que os solucionará. Diretrizes para personalização. Situação: equipes de projeto muito grandes. Recomendação: reestruture grandes projetos como vários projetos menores. Considere lançamentos mais frequentes de menos recursos cada, o que permite a criação de equipes de projeto menores. Considere reduzir a equipe a seus membros essenciais. Divida equipes grandes em várias equipes menores e use o gerenciamento de programas para sincronizar e coordenar. Use o gerenciamento de programa ágil e enxuto para organizar o esforço maior. Situação: equipes dispersas. Recomendação: muitos projetos têm alguns membros da equipe dispersos. Ferramentas como mensagens instantâneas, videoconferência e quadros eletrônicos da equipe ajudam a preencher muitas das lacunas de comunicação. Quando as equipes estiverem estáveis, marque reuniões face-to-face o mais rápido possível para tornar as futuras conversas remotas mais eficazes. Ao conduzir reuniões com participantes remotos, onde há perda de pistas faciais e de linguagem corporal, considere check-ins round-robin para garantir a participação e verificar o consenso para as decisões. Considere o uso de abordagens ágeis baseadas em iteração. Situação: alguns produtos críticos de segurança podem exigir documentação adicional e verificações de conformidade, além do que os processos ágeis sugerem fora da caixa. Recomendação: as abordagens ágeis ainda podem ser usadas nesses ambientes, mas precisam ter as camadas adicionais apropriadas de revisão de conformidade, documentação e certificação exigidas pelo domínio. Nesse caso, a documentação pode ser parte do que a equipe entrega junto com os recursos finalizados. Os recursos não podem ser realizados até que a documentação seja concluída. Portanto, considere o uso de uma abordagem híbrida para obter os benefícios da colaboração e comunicação aprimoradas para ser ágil, com o rigor adicional exigido pelo ambiente do produto. Os desenvolvedores de sistemas de voos de aeronave e empresas farmacêuticas usam abordagens ágeis combinada com seus próprios processos adicionais para alavancar os benefícios e reter os controles apropriados. Situação: requisitos e processo de execução estáveis. Recomendação: o ágil é realmente necessário?
Se a incerteza nos requisitos for baixa, baixas taxas de mudanças ou risco mínimo de execução, o conjunto completo de abordagens ágeis pode não ser necessário. Se os ciclos de construção feedback não descobrirem ou refinarem rotineiramente os requisitos, considere estender suas durações para minimizar o impacto do tempo de revisão no custo. Se o projeto tiver altas taxas de mudança durante o design e desenvolvimento, mas implementá-lo para os clientes é um processo definido e repetível, abordagens híbridas que usam o modelo de ciclo de vida apropriado para cada fase do projeto podem fazer mais sentido. Situação: as equipes estão em silos funcionais dentro de organizações funcionais. Recomendação: o ágil é baseado na ideia de equipes multifuncionais. Considere pedir às pessoas que criem elas próprias equipes multifuncionais sem envolvimento da gerência e veja o que acontece. Se o sistema de remuneração é organizado para reconhecer e recompor áreas funcionais, considere mudar isso primeiro. As pessoas podem não agir no interesse do produto ou da equipe, até que isso afete sua remuneração de alguma forma. Situação: transparência pode causar medo. Recomendação: ágil cria uma cultura de transparência, portanto, as pessoas mostram e compartilham seu trabalho durante o desenvolvimento. Esse compartilhamento de resultados provisórios e ser aberto e honesto sobre sucessos, fracassos e estado atual é transparência. Transparência requer coragem. Lidere pelo exemplo e demonstre transparência nos processos de tomada de decisão, usando um quadro de status ou quadro branco. Situação: muitos dos membros da equipe têm pouco conhecimento técnico de domínio. Recomendação: quando a maioria dos membros da equipe é inexperiente, as abordagens baseadas em consenso podem levar a problemas e retrabalho. Portanto, para essas equipes, ajuda adicional para designar e direcionar pode ser necessária até que a equipe adquira as habilidades necessárias. Considere a criação de centros de competências para ajudar a fornecer orientação e construir conhecimento de domínio. Situação: falta de adesão de executivos. Recomendação: quando falta adesão dos executivos, as equipes se deparam com um conflito entre a mentalidade e abordagens ágeis e a mentalidade e abordagens mais preditivas. Encontre um terreno comum, áreas de melhorias com base nas necessidades da organização e, em seguida, use experimentos e retrospectivas para progredir. Considere a educação e treinamento para executivos. Considere explicar o ágil em termos de pensamento enxuto, ou seja, ciclos curtos, lotes pequenos, revisões frequentes e retrospectivas com pequenas melhorias. Situação: termos e linguagem ágeis não se encaixam na cultura organizacional. Recomendação: modifique os termos para que as pessoas entendam e concordem com as atividades, senão a linguagem ágil. Seja específico sobre o que cada termo significa. Por exemplo, se a organização achar que a palavra jogo não é profissional, não use termos como jogo de planejamento. Em vez disso, considere usar o termo workshop de planejamento. Fale conosco na AQC otimizando processos. Podemos auxiliar sua empresa na implementação de uma gestão ágil de projetos. Muito obrigado.